Desde que o mundo existe, muito se especula sobre o seu fim. Já tivemos teorias que datavam o fim do mundo na virada do século nos anos 2000 e também a suposta teoria maia no ano de 2012. Diversos filmes tentaram adivinhar de que forma a vida humana chegaria ao fim. A sorte foi lançada. E com a pandemia da Covid-19, muitos começaram a apostar que o SARS-CoV-2 poderia se transformar em um grande concorrente. Mas de acordo com uma história que está circulando na internet, ao que tudo indica, parece que o filme Impacto Profundo deve vencer essa disputa segundo publicações bastante preocupantes. Um asteroide gigantesco iria colidir com a Terra no dia 29 de abril de 2020. Ainda de acordo com as mensagens, a NASA teria emitido alerta e estaria monitorando o objeto no céu. As mensagens indicam que ele teria cerca de 4 km. Confira. Asteroide gigante vai bater na Terra em 29 de abril de 2020 será o fim do mundo. A informação caiu como uma bomba na internet e fez até os mais céticos começarem a torcer por um final parecido com Armagedon onde o mundo é salvo. Mas será que essa história de que a NASA teria alertado sobre um asteroide gigantesco que vai colidir com a Terra no dia 29 de abril de 2020 é real? Não. Vamos aos fatos. Uma simples leitura no conteúdo disponibilizado na publicação é o suficiente para causar dúvidas. Ele segue aquele velho roteiro de fake news na internet. É vago, bastante alarmista, possui erros de português e não cita fontes confiáveis. Além disso, teorias sobre o fim do mundo não são novidade, nem no mundo digital e muito menos fora dele. A equipe do Boatos.org já desmentiu inúmeras delas. Em 2017, elencamos os 7 boatos sobre o fim do mundo que mais circularam nas redes sociais. De lá para cá, mais teorias sobre o fim do mundo envolvendo meteoros surgiram na web, bem como aquelas envolvendo o suposto planeta Nibiru. Ao analisar o artigo, descobrimos que, assim como em outros casos, o asteroide não vai passar tão perto assim da Terra. De acordo com a NASA, o asteroide 1998 OR2 vai passar a uma distância bastante segura, cerca de 6 milhões de quilômetros, ou 16 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Ainda segundo o órgão, a órbita do asteroide 1998 OR2 é conhecida até, pelo menos, os próximos 200 anos. O momento em que o asteroide vai chegar mais perto da Terra vai acontecer somente em 2079. Nesta oportunidade, ele deve passar a uma distância de 1 milhão de quilômetros, o que, ainda assim, é 4 vezes a distância da Lua e da Terra. A NASA ainda destacou que, na metodologia proposta pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, CNEOS, para um objeto ser considerado próximo à Terra, ele deve estar a uma distância de 0,05 unidade astronômica ou menos, isto é, pouco mais de 7 milhões de quilômetros. O órgão também afirmou que o asteroide 1998 OR2 é considerado razoavelmente grande e está razoavelmente perto. Mas, no mínimo, há outros 22 objetos maiores próximos à Terra do que o asteroide em questão. O asteroide 1999 JM, por exemplo, tem 7 km de diâmetro. No mesmo texto, a NASA ainda divulgou um manual de como observar a passagem do asteroide, com telescópios pequenos e também profissionais. Na realidade, o tal alerta emitido pela NASA era apenas uma informação para que astrônomos e amantes da astronomia pudessem observar a passagem do objeto. Na época que o comunicado foi divulgado, alguns veículos de comunicação dos Estados Unidos, como o site Space e a rede CNN, se aproveitaram da informação do passar perto para trazer curiosidades. Porém, ambos deixaram claro que a chance de colisão é zero. Em resumo, a história que diz que um asteroide gigantesco vai se chocar com a Terra no dia 29 de abril de 2020 é falsa. O asteroide 1998 OR2, de fato, existe, é grande e vai passar razoavelmente perto da Terra. Porém, esse perto não é tão perto assim. De acordo com a NASA, serão cerca de 6 milhões de quilômetros de distância, isto é, 16 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Além disso, segundo a NASA, a órbita do asteroide já é conhecido por, pelo menos, os próximos 200 anos, e não representa um perigo.
Ou seja, apesar de grande e próximo, não será dessa vez que o asteroide vai dizimar a humanidade. Até a próxima.